Paz, irmão, seja bem-vindo. Você tirou a barba, irmão, e eu sem óculos, demorei para... É o Flávio. O Flávio, a Bruna. Flávio, a Bruna, o Fauner. O Fábio. O Fábio. Depois no final do culto. Não sei se vocês precisar de vocês para poder assinar ali o documento. Acharam? Esther capítulo 3 diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou, e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo ele isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhe assim tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se o furor, porém teve como um pouco nos seus propósitos a atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo que era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino do Assuero. Até aqui. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo falar contigo, ministrar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante da tua presença, Senhor. E eu quero te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa, pela tua paz que excede todo entendimento, pelo teu fluir, pelo teu renovo, Senhor, pela tua cura. Senhor, em nome de Jesus, só do Senhor vem palavra de vida eterna, só do Senhor tem palavra que transforma, só o Senhor tem palavra que traz à existência aquilo que não existe. Senhor, tira a descaracterização do nosso meio, do nosso interior, deste lugar. Nós temos uma identidade, uma essência, uma direção, aquela qual o Senhor nos deu, individualmente e coletivamente. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas, Senhor. Ministra, Senhor, o nosso interior, abre o entendimento, Senhor, abre o entendimento, Senhor. O Senhor que convence, o Senhor que transforma, o Senhor que restaura. Em nome de Jesus, vem, Senhor, trazendo a palavra de vida eterna. Vem, Senhor, abrindo o nosso entendimento, tirando as escamas dos nossos olhos. Desde já, toda a devagação da mente, todo valente, tudo aquilo que é atrapalhação, tudo aquilo que vem para roubar esse momento, nós amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no Deus poderoso, no Deus criador, no Deus que traz a existência. Pai, eu creio em Ti. E desde já eu te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Amã era um homem que ele tinha uma condição privilegiada no reino de Deus. De Deus, não. Senhor, me ajuda. De Assuero. Gente, me perdoa, mas hoje eu tô rouca, cansada. E eu tô com a mente assim, depois do som de ontem, eu tô com a mente assim, meio ainda bagunçada. Gente, nós somos num lugar onde tinha um som muito alto. E eu fiquei meio atordoada, meio surda, meio tonta, com dor de cabeça. Porque eu não tô acostumada com isso. Eu falo alto, mas não tô acostumada com isso. Então, assim,
Amã, ele tinha uma posição privilegiada diante do rei. Ali ele estava como amigo do rei Assuero. Ali ele estava como um ministro do rei Assuero. No lugar onde ele aconselhava o rei. No lugar onde o rei tomava conselho com ele. No lugar onde todo mundo sabia quem ele era. No lugar onde ele é um lugar de destaque. E todas as vezes que Deus coloca alguém no lugar de destaque, Ele espera que cumpra-se a função muito bem. Daniel também era um homem que estava num lugar de destaque, em contraposto de Amã. E Daniel cumpria a função dele muito bem. Porque os princípios de um era um e os princípios do outro era outro. Então, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para assumir papéis de ajuda, de auxílio, de lugar de conselho. E muitas vezes você tem tomado conselho com pessoas que não servem a Deus. E que não têm conselhos de Deus para a tua vida. Você precisa entender que o lugar do conselho é a palavra de Deus e está na boca daqueles a quem serve ao Senhor. Por quê? Porque vai cumprir os princípios da palavra de Deus. Amã era um homem cheio de orgulho, cheio de arrogância. Amã era um homem cheio de vaidade e cheio de inveja. Era nessa condição em que a mãe estava. Irmão Moisés, eu posso te fazer uma pergunta? Eu não sei se o senhor está liberado hoje para assistir o culto. O senhor está, né? Pode ficar até o final para esperar. Porque ele falou no final, mas eu não sei se ele te perguntou. Ah, então amém. Eu não sei, né? Gente, eu quero contar uma coisa para vocês antes de voltar para a palavra. Eu fiquei impactada. Ele ministra índio. É o trabalho índio. É meu filho, né, gente? É índio mesmo, não pode fazer assim, Fábio. É desrespeitoso. Meu filho, desrespeitando. Não pode. É igual a situação do surdo. Tem coisa que não pode. É muito legal, porque ele ministra a palavra de Deus para os índios. Ele leva a Bíblia na linguagem deles. É muito bacana. E eu fiquei muito feliz de saber disso. Muito feliz. 17 anos. E ninguém sabe. Poucas são as pessoas que sabem. Porque isso se chama evangelho. A gente tem que ir aonde Deus nos leva, conforme o chamado. Já foi preso pela Polícia Federal por pregar o evangelho para os índios. Foi solto. Liberado pelo juiz. Ele tem autoridade para pegar, porque a Constituição dá o direito. Ai, eu amo a nossa Constituição. Ela precisa de algumas reformas, Senhor, mas eu amo a nossa Constituição. Ajustar o salário mínimo de acordo com o que diz lá também é bom. Né? Eu estou repetindo o que ele falou, porque agora as gravações só saem o que está no microfone. Não é isso, Lincoln? Então eu tenho que repetir, senão quem vai ouvir não vai ouvir o que ele está falando. E isso é muito legal. Respeitando a cultura deles e o Espírito Santo trabalhando. Mas vamos voltar para o texto. E a mãe, ele estava ali naquela posição de destaque, mas o interior dele não era o interior que deveria estar conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que sobre tudo que deve guardar, guarde o seu. Guardar o coração de tudo. Guardar o coração do medo excessivo, guardar o coração da falta de perdão, mas sobre todas as coisas, guarde seu coração do orgulho, da arrogância, da altivez, da inveja. Amã naquela condição de destaque, ali do jeito que ele estava, trabalhando da forma que ele estava. O rei deu uma autorização que era para todo mundo se prostrar quando Amã passasse. Ele nem gostou, né? Essa é a verdade, é o que o texto fala. Mas Mordecai reconhecia o que estava no interior de Amã e ele não se prostrava. Ele não fazia vontade. Só que Amã nem tinha visto Mordecai. Passaram-se muitos dias. Os servos que ali estavam
questionaram Mordecai: por que você não se prostra? Por que você não se prostra quando Amã passa? Por que você não faz isso? Não vou fazer. E aí eles fizeram saber o que Mordecai fazia. Sempre tem um fofoqueiro. Essa é a verdade. O fofoqueiro é um agente do inferno. Ele aumenta, ele amplia, ele manipula, ele incendeia. Como o Tiago fala, que a língua bota fogo, né? Pequena fagulha. Ele incendeia. E ali tinha um fofoqueiro. Se você olhar no contraponto com Daniel 3, você vai ver que Ananias, Azarias e o outro que eu esqueci, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, eles estavam vivendo a mesma situação. Eles também tinham que se prostrar. Se prostrar diante do quê? Da imagem de um rei arrogante, que era cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de soberba, igual a Amã. Só que naquela condição, ele estava na condição de rei. E teve um decreto. Aqui também tem um decreto. Vai se prostrar. E eles falaram: não. Sempre tem um fofoqueiro. Viram, foram lá e levaram para o rei. Então, todas as vezes que você se coloca posicionado e que você não se dobra diante de situações, diante de pecados, diante daquilo que fere a palavra do Senhor, todas as vezes que você não se dobra, você vai acender a ira do inimigo. Não tenha dúvida. Amã ficou irado. O rei Nabucodonosor também ficou irado. Deus, ele está procurando pessoas que tenham princípios de não se dobrar diante daquilo que não agrada a Ele, de não idolatrar pessoas, de não idolatrar situações, de não idolatrar lutas, de não ir segundo aquilo que é o desejo do seu coração corrompido. Está procurando pessoas que vão ser fiel àquilo que é a palavra dele e as direções que ele tem. Deus procura pessoas que vai ter idoneidade para fazer algo grandioso, para dar auxílio naquilo que é a obra dele nessa terra. E não porque ele precise do teu auxílio, mas porque ele te dá o privilégio de participar disso. Aprenda que aqui, nessa ocasião, porque o coração de Amã não estava limpo, o que aconteceu? Ele se irou contra um homem. Satanás usa pessoas. Satanás usa pessoas para cumprir os propósitos dele nessa terra. Satanás usa a boca de pessoas. Satanás usa pessoas para articular as coisas, para derrubar aqueles que são fiéis ao Senhor, para corromper aqueles que são fiéis ao Senhor. Satanás, ele não vai se apresentar diante de você e falar assim: prazer, meu nome é esse. Não vai. Ele sempre vai usar pessoas para articular situações, porque o propósito de Satanás não era só o Mordecai. O propósito de Satanás era exterminar todo o povo de Deus na terra. O propósito dele era maior, mas porque ele achou um espaço no interior de Amã, ele pôde articular o plano dele. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Não deis lugar ao diabo. E como que a gente dá lugar a Satanás? Quando a gente não chega olhando diante de Deus, no nosso secreto, para o nosso interior, e fala a verdade diante do Senhor, confessando, reconhecendo e deixando para lá o nosso pecado. É assim que ele acha espaço. Porque se você entra no teu secreto e você não consegue reconhecer uma ira, uma inveja, uma arrogância, uma manipulação, uma altivez de espírito, você entrou, pediu e o teu coração permaneceu. O teu coração, ele precisa estar limpo diante do Senhor.
E todos os santos dias. Por quê? Porque a todo momento Mordecai podia ficar com raiva. Mordecai podia ficar magoado. Não podia? Podia. Podia. Porque Mordecai também era homem, feito homem, igual nós dois, arroz e feijão. Eu não sou homem, Senhor, eu sou mulher. Mas de carne e osso. Podia, mas não fez, porque o coração dele é limpo. Nós falamos também de outro homem, outro domingo aqui, de coração limpo. Moisés, o homem de coração limpo. Por quê? Porque a irmã dele falou mal dele. Porque ela achou que, poxa, por que só fala com Moisés? Deus também não fala conosco? Ah, porque... Enfim, e o que aconteceu com ela? Ficou leprosa, foi colocada para fora. O que Moisés fez? Senhor, tem misericórdia, traz minha irmã de volta. Coração limpo. Senhor, tem misericórdia da minha irmã e traz de volta. Podia ter falado, bem feito. Olha aí. Mas não foi esse sentimento. Nós somos tendenciosos a fazer as coisas que ferem o espírito. Nós somos tendenciosos a andar pela carne, segundo a nossa alma, segundo a nossa emoção, segundo os nossos pensamentos e sentimentos. E se a gente não prestar atenção, a gente pode dar lugar sim àquilo que não é para dar. Nós podemos sim ser influenciados por quem não é para ser influenciado. Quem não ouve a voz de Deus e que não obedece à voz de Deus é sujeito a qualquer coisa nessa terra. A palavra do Senhor diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você ouve a voz de Deus, conhece a voz de Deus e obedece à voz de Deus, você blinda. Não tem espaço para Satanás entrar, porque você está sendo obediente. A obediência fecha as brechas. A obediência fecha o espaço que era para ele entrar. A gente é muito bom de tomar cuidado naquilo que é grande e não nas coisas pequenas. Só que são as raposinhas que destroem a plantação. Está lá em Cânticos. Achei um texto em Cânticos legal de usar. Elas destroem o trabalho. Pensa, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a vida inteira semeando na presença do Senhor. Vamos usar esse campo como a sua vida. Em oração, em jejum, ministrando a palavra, recebendo a palavra, praticando a palavra. Mas aí você não tomou cuidado com as pequenas brechas da sua vida e entrou quem? A raposinha. Para destruir todo o teu trabalho no final. Para não permitir que você chegue no reino de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Você vai entrar no reino de Deus em nome de Jesus. Vai fechar as brechas, as raposinhas não vão entrar em nome de Jesus. Você precisa prestar atenção, porque nesse texto nós podemos ser Mordecai e nós também podemos ser Amã. Deus te chamou para exercer a autoridade da igreja dele nessa terra, e não para ser alguém que abre espaço porque não é para abrir. Amém? Fecha as brechas em nome de Jesus. Se Deus te colocar lá fora, eu não estou falando nem da igreja, eu estou falando de qualquer situação e posição de honra que Deus te colocar, saiba que foi Deus que te colocou e mais ninguém. A honra, a glória, o louvor pertence a Ele e a mais ninguém. Tenha você mesmo diante do Senhor, falando: é mesmo, Senhor, porque se fosse pela minha capacidade humana, pelo meu conhecimento, eu não estaria ali. E honre o lugar que Deus te colocou. Porque depois daquilo, Ele faz um decreto, uma lei, para exterminar todo o povo judeu. E Assuero vai lá e sela a lei. Ele leva o erro, o rei ao erro. Uma pessoa no lugar de conselho, uma pessoa no lugar de influência, pastor, presbítero, diácono, gerente, presidente, não sei, está sentado lá na mesa lá fora das empresas, chefe, encarregado, ou seja, se o nome que der, esposa dentro de casa. Se não prestar atenção, pode conduzir ao erro, que vai trazer uma consequência para gerações. Se o plano de Satanás tivesse se cumprido através de Amã, o que seria?
Porque o propósito ali era exterminar a semente de Israel, era exterminar o povo de Deus para que não tivesse Cristo. Estou falando besteira, presbítero? Mas isso não aconteceu. Porque os planos de Satanás é para ser frustrado quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona na terra. Quando um se posiciona, Deus é com esse um. E Deus nos chama hoje para um posicionamento. Deus vai te colocar sim em lugares de honra lá fora. Vai. Deus vai te levantar sim. Vai. Mas você vai ser a pessoa que vai glorificar o nome dele, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi com Daniel. Você não vai ser a pessoa que vai conduzir as pessoas ao erro. Você não vai ser a pessoa que vai ferir todo um povo, toda uma nação, porque o seu orgulho, a sua vaidade, o seu achismo falou mais alto do que a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Não vai. Não vai. Mas só não vai se você tiver a humildade diante do Senhor. A palavra de Deus diz que é para se humilhar. Humilhai-vos na presença de Deus. Na presença de Deus. Humilhação diante do Senhor. Eu não estou falando para você andar se rastejando nessa terra. Eu estou falando para você chegar diante do Senhor e reconhecer as coisas. Porque reconhecer um erro não é fácil. Principalmente para uma pessoa como eu. Eu estou falando sério. Né, pastor? O pastor está aí para falar. Mas também eu reconheço fácil. Perdão, não faço mais. Se eu entendi, perdão, não faço mais. Mas tem momentos que não é fácil. Não é fácil você voltar e retratar. Não é fácil você voltar e reconhecer. Não é fácil você assumir que você errou. Não é fácil pedir perdão para alguém. Não é fácil falar assim, não, fui dominado pelo meu orgulho nesse momento e por isso eu errei. Vou falar uma coisa para você. Se você tiver que se retratar, retrate-se logo. Porque Jesus, ele está voltando. Se você tiver que se arrepender, se arrependa logo. Se depender de você, tenha paz com todo mundo. E se a pessoa não aceitou, problema dela. Você fez a tua parte. Você tentou a reconciliação, não deu. Não tem como. Deixa a pessoa caminhar e caminhe você em nome de Jesus. Mas não se permita ser consumido por sentimentos que te roubam da presença de Deus. É muito fácil chegar na igreja e pregar portas abertas, lugares abençoados. Deus tem tudo isso. Mas Ele está te chamando hoje para um alinhamento no seu interior, para que Ele te entregue tudo isso, para que você não estrague aquilo que Ele tem para fazer na tua vida e através dela, em nome de Jesus. E quando você se curva, você perde aquilo que o Senhor tem para você. Não tenha meio termos, tenha um posicionamento firme diante das coisas. Porque ainda que exista um decreto, e diz que decreto não podia ser revogado, amém? É o que o texto diz lá na frente, decreto não pode ser revogado. Deus sempre vai levantar o justo. E quando Ele levanta alguém que é justo, é diferente. Enquanto Amã estava tramando uma destruição, uma forca, enquanto Amã estava falando assim, esse Mordecai é hoje, já está tudo pronto. Deus estava despertando um rei falando assim, eu tenho um homem que fez isso, isso e isso, está escrito ali. Eu preciso honrar esse homem. O que ele fez? Ele salvou a minha vida. Eu preciso honrar esse homem porque no momento que todo mundo fez errado, que todo mundo virou as costas, no momento eu vou honrar. No momento que as pessoas que mais confiavam me traíram, eu vou honrar esse cara. O que eu faço? Quem não sabe receber honra, não sabe o seu lugar. Mordecai era um homem para ser honrado. Amã era tão sabichão que ele falou, quem mais vai ser honrado? Sou eu. O que eu faço para honrar esse homem?
O rei perguntou para Amã: o que eu faço? O cara, ele estava tão na sede de executar o mal que ele nem dormiu. O que eu faço? Ó a inveja se manifestando. Dá a coroa do rei. Dá a roupa do rei. Dá o anel do rei. Não, ali não pôs o anel. Dá a roupa, dá a coroa, dá um cavalo. Pega o mais nobre príncipe e ande por sobre a terra gritando. Assim se faz, as províncias gritando. Assim se faz ao homem a qual ao rei quer honrar. Enquanto o homem está decretando aquilo que é para destruição, Deus está decretando aquilo que é para honrar. Aquele lugar que Amã estava não era o lugar de Amã. Aquele lugar que Amã estava era o lugar de Mordecai. Todas as vezes que você não assume a sua posição, Satanás levanta alguém para assumir a sua posição. A posição é sua, não abra mão dela em nome de Jesus. A posição é sua, não abra mão dela em nome de Jesus. E aí, o rei fala: ótimo, perfeito. Pega o judeu Mordecai, põe no cavalo e sai gritando. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Imagina a raiva que esse homem sentiu. Já estava bravo, ficou mais ainda. Aquilo foi de uma maneira que só aquilo já mataria Amã. Já era uma vergonha, humilhação. Você lembra o que a palavra de Deus diz? A arrogância precede? Ali começou a queda dele. E ele nem se deu conta. Ele insistiu no plano. Ele não enxergou os sinais do Senhor e ele permaneceu no plano a qual ele traçou. Ele permaneceu naquilo. Tem lugar que você precisa ocupar. E vai ter horas que você vai ser honrado, como Mordecai foi. Só que quando acabou aquele período da honra, sabe para onde Mordecai voltou? Para onde? Para a porta. Para a porta do palácio, onde ele ficava. Sabe por quê? Porque Amã queria ser o rei, Mordecai não. Amã queria um lugar que não era dele, Mordecai não. Mordecai falou assim: a porta tá bom para mim. Eu fui honrado, eu tenho a coroa do rei na minha cabeça, eu tenho as vestes do rei, eu estou passeando no cavalo do rei, mas eu não sou o rei, o meu lugar é aqui. Ele sabia o lugar dele, e o lugar dele não era um lugar onde muitas pessoas talvez pudessem olhar e falar assim: é um lugar de humilhação, mas para ele não era. Porque se ele não tivesse da porta, quem salvaria o rei? Quem ouviria? Deus tem um lugar certo para você estar, porque Ele tem os propósitos dele para levantar. E tem muita gente que se olha e fala assim: esse lugar é um lugar de humilhação para mim. Não é um lugar de humilhação. O lugar que Deus te coloca não é um lugar de humilhação. É um lugar onde Deus te coloca com um propósito. Ainda que pareça aos olhos humanos um lugar de desonra, é um lugar que Deus te colocou para um propósito maior. Entenda o propósito maior do Senhor. Entenda o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Da mesma forma que Amã planejou a destruição da família de Deus, e eu vou tratar Israel como a família de Deus. Sou eu que estou intitulando, a Bíblia não diz, mas eu estou intitulando. Do mesmo jeito, simplesmente, Amã morreu na forca. Simplesmente, a família dele foi enforcada. O mesmo fim que ele desejou para a família de Deus, foi o fim que ele teve com a família dele. E às vezes, você está muito preocupado com o que você não tem que estar preocupado. Porque Mordecai não estava preocupado com a vida dele, estava preocupado com a vida de um povo. Esther, será que você não foi colocada aí para interferir? Mas se você não interferir, Deus ainda levanta outra situação, outra pessoa, outra condição. Cada pessoa estava na posição que tinha que estar.
Esther estava na posição que tinha que estar. Ela agiu corretamente desde o princípio. Ela foi obediente desde o princípio. Esther estava no lugar dela para fazer o que ela tinha que fazer. Qual é o lugar que você está? O que você está fazendo no lugar que Deus te colocou? Como você está exercendo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você exercer? Com qual zelo você está fazendo o que Deus te colocou? Com qual zelo você está cuidando da tua casa, do teu trabalho, da tua família? Com qual zelo você está fazendo aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos? Você está exercendo essa função de que forma, de que maneira? Quando passa tudo isso, o que acontece? Quando o rei fica sabendo, o que acontece? Esther intercede, mas não tinha-se o que fazer. Eu decretei, não tenho o que fazer. Não posso revogar esse decreto. Quer saber mais? O decreto do pecado, da morte, não tinha como ser revogado. Cristo veio e assumiu essa responsabilidade. Cristo assumiu essa responsabilidade. Não tinha como ser revogado. Cristo pagou esse preço. Foi sobre ele. Para que você pudesse ser colocado no lugar que Deus te colocou. Para que você pudesse ser honrado sim nessa terra. Para que você pudesse glorificar o nome dele através das suas atitudes. Mas acima de tudo, para que você fosse salvo. Para que você pudesse ter vida eterna. Para que a conta fosse paga na tua vida. Foi pago e foi alto. Foi pago e foi caro. E o que você tem feito disso? Na mão de Mordecai, porque o homem a quem Deus honrou, foi dado o anel de autoridade. Aquele que criou a lei com... Olha lá no texto, vamos para o texto, para vocês não... Capítulo... Deixa eu ver onde está. Agora eu nem segui o cronograma do negócio. Eu vou achar para vocês. Ele volta para a porta no rei, capítulo 8, versículo 8. O rei fala para Mordecai assim: escreverei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei. É muita confiança. E selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel selam e não se pode revogar. Sabe o que Jesus Cristo fez naquela cruz? Ele deu autoridade sobre a igreja. O que você ligar na terra é ligado, e o que você desligar. Essa autoridade que foi dada a Mordecai foi dada para a igreja. E quantas vezes você tem ignorado o que foi ligado através de palavras sobre a tua vida, as sentenças que foram lançadas, e você está aí assumindo um papel que não é para você assumir, ao invés de você repreender, desligar na autoridade do nome de Jesus, se revestir daquilo que é unção, o poder do Senhor, se revestir do governo que foi entregue para a igreja e começar a governar e se posicionar naquilo que precisa. O que é que te impede de você fazer isso nessa noite? O que é que te impede de você falar: não vou viver desse jeito, porque isso é uma mentira. Eu aprendi que eu sou filho eleito, amado, escolhido. Eu não nasci para ser falido, frustrado, miserável. O que te impede de você se levantar nessa noite e falar: eu desligo isso em nome de Jesus? Eu vou te falar o que te impede: a incredulidade, o humanismo, a racionalização. É isso que te impede. Porque nós fomos chamados para andar pela fé. Nós fomos chamados para acreditar em coisa maluca. Tem gente que acredita. Eu vou dar esse exemplo, Senhor, com muito temor e respeito aos meus irmãos e a minha família, Senhor. Tem gente que acredita que se tomar banho de pipoca traz prosperidade. Eu amo a minha família, mas não traz. Estou falando da minha família de sangue. Não traz. Tomar banho de pipoca não traz prosperidade. O que traz a prosperidade é você ser obediente à palavra de Deus. Nós fomos chamados para andar pela fé, mas não uma fé burra.
Uma fé inteligente. Não é para sair racionalizando tudo, mas Deus te deu um culto com entendimento para você prestar a Ele. Deus te deu a racionalidade, mas para usar também da forma certa, não para ela te cegar. E aí Ele te entrega tudo isso, e você olha diante das situações e você fala assim: é a personalidade, é a característica da pessoa, é o jeito da pessoa. Não, é demônio, é fofoca, manda embora. Não, não é. É que a pessoa é assim mesmo. Não é demônio que feriu a pessoa a ponto dela não conseguir assumir a posição de autoridade que Deus deu para ela. Você não serve para essa aqui, porque isso aqui precisa falar. Coitada, a pessoa ouviu a vida inteira que ela era pequena, fraca, tímida, que tinha que ser quietinha, boazinha. Aí na área de venda eu não consigo trabalhar. Não é que não consegue, é que enfiaram na tua cabeça que você não consegue. Mentiroso do inferno. Boca mentirosa que se levantou. Aí você levanta com teu entendimento e fala assim: é verdade, Deus me fez numa essência, e eu quero conhecer qual é essa essência que Cristo colocou em mim. Eu quero ser aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. E eu vou te falar, você vai se surpreender, porque geralmente é o contrário daquilo que falaram para você. Completamente o contrário. Completamente oposto. Você acredita no que você sente, mas você não acredita com Deus que criou todas as coisas, inclusive você. Você acredita às vezes que o teu sentimento é uma verdade, mas às vezes o seu sentimento é um engano para a tua vida. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Eu não presto para nada, eu não valho nada. Para com isso. Deus tem uma palavra. E Deus nunca disse isso a seu respeito. Quem disse isso a seu respeito? Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu tio, foi meu padrasto, papagaio, periquito. Eles têm mais autoridade na palavra deles do que Deus que te criou? Não. Assim como Amã se deixou usar, muitas pessoas na terra se deixam usar. Então abre a tua boca, desliga isso no mundo espiritual e aprende a se relacionar com o Espírito Santo que te transforma. Deixa Deus te levar para onde Ele tem para te levar. Deixa Deus te colocar no lugar que Ele tem para colocar você. O Espírito de Deus que habita dentro de você, mais os princípios dessa palavra, mais a essência que Deus colocou em você, da sua personalidade própria, vai te ajudar a dar bons conselhos nessa terra, vai te ajudar no governo dessa terra, vai te ajudar naquilo que são os lugares altos que Deus vai te colocar na tua empresa, no teu trabalho, na tua casa, com teu marido, na igreja, onde for, vai te ajudar. Mas você precisa enxergar isso dentro de você, em nome de Jesus. Você precisa aprender a saber ser honrado. Você precisa saber, aprender a ser colocado nos lugares. Depois de tudo isso, quem ficou lá no lugar de Amã? Quem que vocês acham que ficou? Quem que vocês acham que ficou? Mordecai. Porque era dele. Sempre foi dele. Era o lugar dele e de mais ninguém. Tinha um tempo certo para se cumprir. Cumpriu, acabou. Tem gente aqui que está em processos. Processo de libertação, processo de cura, processo de transformação, processo de ser convencido pelo Espírito Santo de coisas que Deus já falou, processo de exercer a fé que Deus já derramou. Processo. Isso não significa que o teu lugar vai ser lá a vida inteira. Se naquele momento o lugar é a porta, é a porta. Se no momento que chegar o lugar de você reinar, é o lugar de você reinar. O momento de você for levantado para ajudar o rei, você vai ser levantado para ajudar o rei. Mas cada momento tem o seu tempo de começar e terminar. E se você insistir em passar muito tempo no lugar em que Deus já encerrou esse tempo, vai ser prejudicial para você e para quem estiver do teu lado. Existe o tempo de se encerrar.
Existe o tempo que se fecha. Tem coisas que não servem mais para a tua vida. Assim como a serpente no deserto não servia mais. Assim como o maná não servia mais. Mesmo tipificando Cristo, não servia mais. Hoje não precisa mais do maná. Hoje não é mais assim que a gente se relaciona. Hoje a gente não precisa da Arca da Aliança. Hoje a gente não precisa de um monte de coisa. Tem horas que a gente usa essa simbologia chamada óleo da unção, mas não precisa. Não precisa. O que precisa é você ter entendimento que você ora com Deus vivo, que fala com você, que Ele te ouve e que você falou: Senhor, eu consagro isso a Ti para teu serviço, e acabou. Você foi consagrado ao Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para manifestar a glória dEle. E você ouve conselho de quem não tem que ouvir. Você sente o que não tem que sentir. Você pensa o que não tem que pensar. Está desalinhado com a palavra de Deus. Se alinha com essa palavra. Sabe os desesperos que você sente? Você está precisando se relacionar com a palavra. Aliás, a palavra é Jesus. É o Deus vivo. Tá desalinhado, tá descaracterizado, tá se sentindo pequeno? Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo. Eu estava conversando com Deus, semana de aniversário da igreja. Tanta gente mais competente, tanta gente mais conhecedor da palavra, tanta gente que conhece mais de mundo espiritual do que eu, tanta família tão mais arrumada do que a minha, tanta gente com sei lá, vida financeira organizada, as coisas mais alinhadas. E o Senhor me chamou e eu disse: eis-me aqui. Mas o Senhor me chamou sabendo dessa bagunça. Me ajuda com essa bagunça. Porque eu sei que essa bagunça envergonha o seu nome. E eu estou tentando. Mas eu preciso da sua ajuda. Porque sem a tua ajuda eu não vou fazer. Eu preciso. Aí você passa por aquilo: pastora não existe, pastor existe, pastora não existe, pastor existe, pastora não existe, pastor existe. Tanto faz. Pastora que apacenta. Está reclamando, vai apacentar então. Ah, desculpa, gente. Eu cheguei nessa conclusão. Ué, eu vou ver a vida morrendo, eu vou deixar ela morrendo? Não vou. E esses dias que Deus começou, a ovelha rebelde, você quebra a perna dela, põe no meio do rebanho e cuida. Eu falei: Senhor, eu não quero quebrar a perna de ninguém. Para que esse negócio? Trata o Senhor. Porque quebrar a perna dói. Vai me dar mais trabalho com a perna quebrada. E eu vou sofrer junto com a ovelha. Porque de certa forma, ainda tem o meu lado materno gritante. Mas tinha gente melhor? Tinha gente mais capacitada? Tinha. E muitas vezes você olha para a situação e fala: mas como eu vou desse jeito, Senhor? Vai desse jeito. Ah, mas o que vão pensar? Deixa pensar. E quando vier a crise, eu te aconselho a fazer como eu fiz. Olha, Senhor, o Senhor me colocou, a gente está indo para o 3º ano. Se o Senhor não me quiser, tudo bem, o ministério não é meu Deus, mas eu gosto do que eu faço. Se o Senhor quiser me deixar também, tudo bem. Mas assim, né, o Senhor sabe. Aí Deus usa os seus meios de falar comigo, de me consolar. Aí vem alguém e me manda uma foto da nossa família abraçada e a autoridade orando por nós. Aí eu encontro uma pessoa que eu vejo como exemplo nessa terra de servo de Deus, que olha para mim, nunca me cumprimenta assim, nunca me cumprimentou assim, vira: paz do Senhor, pastor. Eu falei: é Deus, que esse homem não me cumprimenta assim. Ele fala: paz do Senhor, irmã. É Deus. E aí ele começa, alguém falando assim: pastora, para mim você é um referencial. Pastora, nossa, eu olho para você e eu vejo da onde você tirou essa força. Eu falo: do Senhor, né? Porque eu estou só o frangalho. Se você não souber reconhecer que você é humano diante de Deus, se você não souber reconhecer diante de Deus que você precisa ser fortalecido por Ele, se você não souber reconhecer que sim, tem gente melhor por aí, mas que foi Deus que te colocou, como é que vai ser? Tem dias que você vai se sentir pequeno. Glória a Deus por isso, porque Deus vai ser grande na tua vida. Porque o dia que você se sentir grande, acabou. Tem dias
que você vai se sentir incapaz. Glória a Deus, porque aí você vai buscar mais a ajuda dele para ir adiante. Tem dias que você vai precisar mais do auxílio do Espírito Santo de Deus. Isso é bom, não é ruim. Isso é Deus tratando você. Isso é Deus tratando o teu orgulho. Antes que vá, deixa eu quebrar. Sem mim, nada podeis fazer. Deus tem lugar para te colocar. E que nenhum outro vai ser colocado no teu lugar, porque é teu. Deus tem lugar para te levar. Que nenhum outro vai ser levado, porque é teu. Esse lugar é teu. Mas você precisa decidir se você vai deixar tudo aquilo que já foi denunciado dentro do teu interior te governando e que faz bem para a tua alma, porque faz bem, enaltece, é bom. A gente não sabe como Mordecai estava se sentindo lá. Dá para saber? Não dá. Minha filha, porque quando você cria como filha, é filha, tá lá como rainha e eu tô aqui na porta. A Bíblia não diz, mas talvez se fosse um de nós estava falando, poxa vida, me esqueceu aqui. Talvez aquela honra naquele momento fosse para curar Mordecai. E somente para isso. E ele entendeu isso. E se colocou de novo à porta. Talvez ali, a Bíblia não diz, mas talvez ali fosse um trabalhar de Deus dentro de Mordecai. Para Mordecai ser colocado no lugar que era dele. Tem horas que a gente olha para a nossa vida e fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso realizar muito mais que isso. Eu posso fazer muito mais que isso. Por que eu vou apertar parafuso se eu posso governar nações? Porque hoje é tempo de apertar parafuso para ter disciplina. Deus estabelece um tempo novo. Mas a escolha é sua se você vai entrar nele ou não. Deus tem cura para a tua vida, como a gente começou hoje no culto. Mas você tem que escolher se você quer ser curado ou não. Você quer ser curado? Por que Jesus passou e falou assim, você quer ser curado? Ah, mais. Porque quando a água agita, porque ninguém me coloca, porque colocam outro. Não foi nada disso que Jesus perguntou. Ele só perguntou se você quer ser curado. A justificativa dele, parecia que só existia uma forma dele ser curado. O poço. O buraco cheio de água. Com a lenda do anjo agitando. Tem horas que a gente faz isso na nossa vida. Só tem um jeito de Deus fazer um milagre. O milagre é dele, viu? E ele é Deus. E ele faz do jeito que ele quiser. Hoje o Senhor te pergunta: como você quer andar nessa terra? Com tudo aquilo que já foi denunciado, você quer continuar andando, fazendo de conta que essas coisas não tem no seu interior? Porque assim, a palavra de Deus diz que o maligno não te toca. E ele não tem poder para te tocar. Só se Deus permitir, como permitiu com Jó. Ele não tem esse poder. Mas se você abrir espaço para ele entrar, ele destrói. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E fechar os teus olhos. Nós vamos conduzir essa oração de 3 formas. A primeira é se examinando. A segunda é pedindo perdão para o Senhor pela incredulidade dos lugares que Deus tem para nós e que nós não ocupamos. A terceira é por aceitar os conselhos daqueles que não são do Senhor. Porque eu tenho certeza que se Deus trouxe a palavra, muitas pessoas aceitaram conselho
de que não vem do Senhor. Aliás, vamos abranger um pouco mais de todas as vezes que você foi honrado e que você não soube receber a honra de Deus. Ou de todas as vezes que você esteve num lugar de conselho e que você não deu o conselho que era correto e induziu ao erro. Por todas as vezes que você abriu as brechas e deixou a raposinha entrar e destruir o que você construiu há anos na sua vida, com oração, com jejum, com lágrimas. Que você possa começar a falar com o Senhor nessa noite, pedindo para o Senhor alinhar o teu sentimento, pedindo para o Senhor transformar o teu interior, pedindo para o Senhor te conduzir ao centro da vontade dEle. Por todas as vezes que você se dobrou ou que você não se dobrou, e o fato de você não ter se dobrado enfureceu o inimigo, e ao invés de você entender que era uma estratégia do inimigo, que era uma estratégia de Satanás, você ficou magoado, entristecido e se revoltou contra o Senhor. Deus, Ele tem honra pública para te dar e Ele tem lugar de honra para você caminhar. Mas só posso receber a honra se o meu sentimento for limpo, Senhor. Eu só posso ter a confiança do Rei e o anel de decretar se o meu coração for limpo. Os limpos de coração, os puros de coração e os limpos de mãos. É assim que o salmista fala. Eu preciso, Senhor, da Tua limpeza no nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, Senhor, da inveja, do orgulho, da arrogância, da altivez do espírito. Nos limpa, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa-se por todas as vezes que nós estivemos no lugar de conselho e que nós demos um conselho, Senhor, que não era de acordo com a Tua vontade e com a Tua palavra. Por todas as vezes, Senhor, que nós não soubemos ser como Mordecai, ser honrado, ser preparado para o momento da honra, do lugar que o Senhor tinha para nós. Por todas as vezes, Senhor, que criamos situações onde prejudicou. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós fomos o agente da fofoca, da manipulação. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Porque é muito fácil chegar nesse momento e falar: essa palavra não é para mim. Às vezes a gente esquece que Deus nos prepara para uma semana. Talvez a palavra não seja para tudo que você viveu até hoje, mas talvez vai vir situações durante a semana que você vai precisar dessa palavra. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não usamos a autoridade para desligar as coisas no mundo espiritual. Senhor, nós desligamos agora cada palavra que foi dita a nosso respeito. Palavra, Senhor, que foi dita falando que a gente não ia dar nada, não valia nada, não prestava, que nunca ia prosperar, que estava fazendo por dinheiro. A gente nunca fez nada por dinheiro, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Palavra que dizia que ia separar em pouco tempo, não vai separar em nome de Jesus. Palavra que foi dita falando que era grosso, que era grossa, que era assim mesmo, que era bichinho ruim. Senhor, eu não sou bichinho ruim. Falaram isso para mim tantas vezes. Eu não sou, Senhor, porque o Senhor me criou conforme a sua imagem e semelhança. Eu não quero, Senhor, ruindade, maldade no meu interior. Eu não quero, Senhor, nenhuma palavra na minha vida que foi dita na minha infância que me descaracteriza. Ah, palavras que diz que era preguiçoso, não é preguiçoso, não é preguiçosa. Que era mole, não é mole coisa nenhuma. Você é cheio de fibra, de coragem. Palavra que foi dita: não sabia ser homem, não vai conseguir suprir a casa e a família. Está desligado em nome de Jesus. Não vai saber ser cabeça do lar, não vai saber governar o lar. Vai saber governar, porque vai agir debaixo do governo de Jesus Cristo, da direção de Jesus Cristo. Não é por você, é por Ele. Irei calar isso. Palavras que foram ditas dizendo: a tua oração não funciona, a tua oração não sobe, o teu louvor não passa do teto. Não, tem que ser baixinho, tem que ser assim, tem que estar desligado. Isso em nome de Jesus, é na liberdade do Espírito de Deus. Se Deus te chamou para louvar, você vai louvar. Se Deus te chamou para orar, você vai orar. E não tem palavra que possa impedir o fluir de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Toda palavra que a religião, que pessoas influenciadas não por Jesus, mas por uma religião,
disse, o jeito de pregar é desse jeito, as fórmulas humanas e religiosas te dizendo, não, é desse jeito que prega, você não pode fazer assim, você tem que se portar para as pessoas respeitarem e verem alguma espiritualidade, verem Deus na tua vida. Você tem que ser sério, você não pode ser alegre, você não pode expressar a alegria, você não pode expressar nada. Está quebrado em nome de Jesus, porque a alegria é o fruto do Espírito. A alegria é fruto do Espírito, e toda a fórmula que foi absorvida por nós, forma humana, religiosa, que nos disse que esse é o jeito certo de adorar a Deus, o jeito certo de adorar a Deus é desse jeito, tem que ser sério, tem que ser assim, não pode, ou então é gritando, tem que ser ajeitando de um lado para o outro. Se não tiver gritando, se não falar alto, não tem o poder de Deus. Está quebrado em nome de Jesus. Minha oração eu não consigo orar assim igual o pastor, então, né, é só a oração de quem ora assim com essas palavras que é a oração que tem poder. Está quebrado em nome de Jesus. A oração que é feita com um coração limpo, com um coração contrito diante da presença do Senhor, a oração que é feita em santidade, com o coração limpo diante da presença do Senhor, esta oração ela é ouvida. Porque nós temos exemplo de Ana que orou e baixinho, mal dava para ouvir, mas o Senhor ouviu a oração dela e atendeu. Em nome de Jesus, todos os dogmas, todas as doutrinas, palavras que foram ditas e que nos prendiam até o dia de hoje, e que te prendia até o dia de hoje de você realizar as palavras que foram sopradas por autoridades, por pessoas que sopraram e que falaram contra você, que falaram para você, na tua família, ou que você é o oficialzinho, você é o diáconozinho, você é a pessoazinha, você você assim, te rejeitaram, sentaram muitas vezes nas mesas e rejeitaram você porque você era pequenininho, porque você estava lá trabalhando, fazendo. Em nome de Jesus, você pode ter sido rejeitado das mesas mesas de demônios, mesas muitas vezes de mamon, mesas muitas vezes de ostentação, mas o Senhor tem te colocado e vai te colocar em mesas que você ainda não faz ideia, mas são mesas que você vai se assentar, e o Senhor vai te colocar para se assentar nestas mesas com o propósito de manifestar a glória dele aqui na terra, de mostrar o poder, de mostrar a presença dele, de manifestar e de você ser enviado ali como a boca do Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Por isso não se sinta rejeitado, não se sinta rejeitado porque te excluíram de mesas, te excluíram de rodas de conversas. Glória a Deus porque te excluíram, porque você foi preservado de ouvir besteira, de ouvir prostituição, de você ouvir coisas que não iam te edificar em nada. Glória a Deus, porque hoje você está sentado na mesa do Senhor, você está sentado na mesa do comunhão. Nós estamos em comunhão, irmãos, e nós nos assentamos à mesa juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que foram rejeitadas de mesas que muitas vezes você foi rejeitado e talvez você nem fizesse questão, mas os homens rejeitaram você por causa da tua posição, porque menosprezaram aquilo que naquilo que Deus estava fazendo na tua vida, ou por causa da posição, porque você de repente não era um pastor, não era alguém que... Tanto faz. Eu quero me relacionar do mesmo jeito que eu me relaciono com o Gabriel, com a Catherine, com a dona Margaredinha, com o presbítero, com a Val, com o Fauner, com o Flávio, com a Andressa, com todos. Do mesmo jeito, com todos.
Porque aqui só tem um Senhor. Só tem um Senhor. O nome dele é Jesus. Só tem um poder que opera no nosso meio. Só tem uma mesa em que ele é bem-vindo, é a mesa da comunhão. É o Espírito Santo que habita no nosso meio. E aqui ninguém é rejeitado. Aqui todos são tratados. Aqui todos o Senhor vai trabalhando. Porque enquanto um está fazendo, o Senhor está trabalhando no coração de um para tratar o ego, o outro o Senhor está curando. E juntos em comunhão nós vamos nos alinhando, nós vamos sendo curados. E por causa do comportamento do um, o outro vai sendo curado, o outro vai vendo o milagre que está acontecendo na vida da irmã, e a outra vai vendo, Deus pode fazer na minha vida também, e todos nós vamos sendo edificados e sentados na mesa, partilhando do pão, partilhando das experiências, e nisto Cristo vai sendo acrescentado no meio de nós. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, Ele está no nosso meio. 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 Ninguém é rejeitado. Todos nós somos um corpo só. Um corpo só. O corpo de Cristo. Indivisível, inseparável. E um corpo, por ser o corpo de Cristo, vai sendo curado. Vai sendo curado dia após dia. Dia após dia nós vamos sendo curados. Dia após dia nós vamos sendo curados. Dia após dia. Por isso não deixe a incredulidade entrar no teu coração. Não deixe a mentira do diabo entrar no teu coração. Não deixe, rejeite na hora. E fala, eu amarro, eu lanço fora da minha cabeça em nome de Jesus. Não vai descer para o meu coração. Eu lanço fora em nome de Jesus, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, não ouça as vozes. Você não é aquilo que te disseram, você é aquilo que Deus te fez para ser. Porque por mais que até pessoas tenham dito na tua infância coisas que te marcaram e te moldaram o que você é hoje, maior é o Senhor que te criou. Porque não foi pai nem mãe que te criou e que te projetou. O Senhor, antes mesmo de você se formar no ventre da sua mãe, o Senhor já havia te projetado e escrito todos os seus dias no seu livro. Então, guarde o teu coração e vá ouvir a voz do Senhor, porque através da voz dele, você vai perceber e entender o que ele tem, o que ele te fez, da maneira como ele te fez, para o qual propósito ele te chamou, para aquilo que ele te chamou. E aí então essa é a voz certa de ouvir, a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.